Um dos gêneros literários mais cativantes e amados por leitores à volta do mundo é o gênero das distopias. Livros que retratam um futuro sombrio, tecendo reflexões à volta da evolução da tecnologia, da estrutura da sociedade, entre outros temas. São livros muito interessantes, bastante envolventes e que realmente expandem, trazem uma grande evolução para a sua visão de mundo. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre 3 distopias fundamentais que, com certeza absoluta, vão te fazer uma pessoa mais inteligente. Rola a vinheta! Fala pessoal, tudo beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Pedro Mendes e hoje eu vou falar sobre 3 distopias, um gênero literário que eu adoro. 3 distopias realmente espetaculares que vão te trazer uma carga, vão expandir seu imaginário, vão te tornar uma pessoa muito mais atenta e com um olhar muito mais crítico acerca das evoluções, das transformações do mundo atual. São 3 livros muito bons e você com certeza já ouviu falar de algum deles, porque o primeiro da lista, e que é muito conhecido, bastante famoso, uma das obras mais renomadas, mais citadas do século XX, é o livro 1984 do George Orwell. George Orwell não era o nome verdadeiro do autor, o nome verdadeiro era Eric Arthur Blair, e é um livro muito cativante, envolvente, bastante conhecido, que conta a história de um personagem, o Winston, lá no futuro não tão distante assim. O autor pensou nesse livro como um retrato do ano de 1984, daí o título, e que é um livro que trouxe grandes referências culturais. A grande frase do The Big Brother is watching you traz realmente uma carga muito interessante. Então ele vai falar aqui sobre uma grande ditadura, um regime que tem lá um lema próprio. Inclusive já gravei um vídeo aqui no canal sobre o 1984, vou deixar o card aqui em cima. É um regime que instaurou um novo idioma, nova língua ali no território deles, de forma que eles, reduzindo o vocabulário, reduziram a capacidade de pensamento, de reflexão e de análise crítica das pessoas. Então é uma forma de você, digamos, blindar a ideologia do partido no poder contra o ataque das coisas da realidade. É uma coisa que é dita aqui no livro, no início do livro Thinkers of the New Left, que também é bastante interessante. Então é um livro fundamental do ponto de vista de distopias, é uma referência singular. Então é realmente muito bom e depois é muito envolvente. Tem algumas partes chatas, umas partes ruins no meio, mas é bastante bem escrito e você realmente entra na história. Então é difícil parar de ler uma vez que se engata no caminho, se engata no enredo. Mas repito, precisa de alguma maturidade e alguma capacidade de compreensão ligeiramente superior, mas é muito acessível e muito interessante mesmo. Então você vai entrar dentro da história e vai sentir como é que é a manipulação dos fatos, manipulação da realidade. Você vai ficar um pouco perdido em alguns pontos, bastante surpreso, chocado. O final é implacável, não há outra palavra para descrevê-lo. Toda a forma como o governo manipula a história, altera a história. Estou falando aqui coisas muito gerais. Se você quiser mais detalhes, vá no vídeo específico que eu gravei sobre o livro. Mas é uma grande recomendação. 1984 é um livro que eu adoro e que com certeza estará para sempre assim na minha prateleira. É uma referência, sem dúvida. Depois do 1984, também vale ressaltar uma obra também muito famosa. Não é a melhor distopia das 3, eu julgo que a melhor distopia é a que eu vou apresentar no final, mas é um livro que me cativou muito, uma das melhores obras que eu já li, que é um clássico, Fahrenheit 451, que é um livro que narra a história do Montag, que é um bombeiro nessa sociedade futura. E nesta sociedade, os livros foram proibidos. Então os bombeiros, agora todas as casas são à prova de fogo. Agora a função dos bombeiros não é apagar incêndios, mas provocá-las, queimar os livros. Então eles têm umas mangueiras que, em vez de soltar água, soltam querosene e pegam fogo nos livros. Mas depois existe toda uma explicação da evolução da sociedade para aquele sentido, como as pessoas agora estão, digamos, numa espécie de realidade virtual. Elas não percebem o mundo à volta delas, são completamente ignorantes. A sociedade por si mesma deixou de ler
Então não tem aquele caráter tão impositivo do 1984, embora deixe claro em vários aspectos que é sim um regime totalitário que governa aqui o mundo do Fahrenheit 451, embora isso não seja nem de longe tão detalhado como no 1984. Mas é realmente muito bom, tem vários discursos filosóficos no meio, então não são desnecessariamente complicados ou longos, mas são bastante interessantes. E a uma dada altura, o personagem principal, Montag, vai conhecer uma espécie de sociedade do livro, que eu acho muito, muito legal. E em que as pessoas, para que a tradição, para que a história, para que a memória dos antepassados não se perdesse, elas memorizavam os livros de Platão, livros de Marco Aurélio, livros de Shakespeare. O final da história é incrível, assim, adorei o final, não vou dizer aqui, evidentemente, mas é muito bom. Das três é o final que mais me cativou, mas a descrição da sociedade, a desconstrução da família, a forma como as pessoas vivem naquelas salas, a Seashell, eu li o livro em inglês, então tem várias palavras que entraram no meu vocabulário agora da língua inglesa, mas existe traduzido, você pode ler em português, também vale realmente muito a pena. E uma personagem que mal aparece no livro, aparece somente no início, mas que tem uma importância fundamental, é uma menina chamada Clarice, que faz uma pergunta pro personagem principal. Ela era uma menina estranha que passava a vida por aí olhando para as coisas, numa espécie de contemplação, e ela pergunta pro personagem principal se ele era feliz, que é a pergunta que vai, digamos, acionar, que vai acender a fagulha de toda a história. Então é um livro muito bom, grande recomendação. Inclusive, por que o livro se chama Fahrenheit 451? Ele tem esse título porque Fahrenheit 451 é a temperatura a qual a folha de papel pega fogo. Então, nós normalmente utilizamos os graus Celsius, mas nos Estados Unidos se usa os graus Fahrenheit. E a temperatura de Fahrenheit 451 é a temperatura a qual a folha de papel arde. O autor, o Ray Bradbury, um senhor visionário, um senhor muito inteligente, ele é norte-americano. Então, é um livro muito, muito, muito bom. Mas a melhor distopia das três, na minha opinião, eu aceito que discordem de mim, os três livros são maravilhosos, mas o livro que, a meu ver, se destaca é aqui o Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley. Já gravei um vídeo específico aqui no canal sobre esta obra, vou deixar o card aqui em cima, mas é um livro que tem uma abordagem dessa sociedade futura muito interessante, muito mais interessante do meu ponto de vista. Porque ele mostra a forma como o governo mundial, em todos os casos aqui estamos nos referindo ao governo mais ou menos mundial, mais ou menos muito centralizado, uma sociedade bastante estatizada. E neste governo mundial existe uma manipulação genética da população. Então são criadas castas do ponto de vista genético. Então uma manipulação muito avançada. A forma como as crianças são criadas é de uma malícia, de uma estrutura, de uma mentalidade realmente assustadora. E é claro, o ponto interessante de todos estes livros é você observar que várias das coisas distópicas que estes autores escreveram estão passo a passo se tornando realidade. Então, aqui no 1984 existia uma grande manipulação, existe um caráter muito forte e uma acentuação, um realce na manipulação da história, na alteração do passado, tendo em vista proteger os interesses do partido, algo que já foi feito várias vezes, sobretudo no século XX, por vários regimes, alterar a história para proteger os interesses da ideologia. Aqui no Fahrenheit 451, a maioria das pessoas hoje em dia já não lê, nós estamos caminhando para isso. Aqui os livros são proibidos, no mundo atual ainda não, mas não estamos assim tão longe. E a forma como a sociedade é construída é muito bom. Todos os livros, evidentemente, andam à volta dos mesmos assuntos, mas aqui a vertente de manipulação genética, de evolução tecnológica é muito interessante. Eu também gostei mais do enredo dos personagens aqui do Admirável Mundo Novo. Claro, adorei o Winston, o Montag, a Clarice, etc. Mas aqui o personagem do Selvagem do Admirável Mundo Novo é realmente cativante. Eu também adorei a relação com Shakespeare, a grande inspiração,
as grandes conexões com Shakespeare, algo que também está presente aqui no Fahrenheit 451, mas de forma muito menos acentuada. E também vale realçar a forma como Admirável Mundo Novo mostra que a população ali escravizada, aquela população manipulada, não estava nem aí para tudo que estava se passando à volta, vivia realmente de forma cega e escravizada pelo quê? Pelo prazer. Então ele fala de uma espécie de substância que o pessoal tomava, que era a soma, para você se sentir bem, sabe? Eu tô meio zen aqui. E de maneira que as pessoas ficavam completamente cegas para a realidade. Então você espetava a realidade na cara delas e elas não percebiam. E tem uma cena aqui no livro em que o selvagem, que tem o personagem do selvagem é muito bom, tem toda uma evolução, toda uma história fascinante, mas você vai ter que ler para descobrir. Ele chega uma hora em que ele tá lá numa espécie de bar, numa cafeteria, e ele tem um surto e diz: não, pessoal, vocês não entendem. Vocês estão presos aí por esse prazer. Vocês não são livres. Vocês acham que são livres, mas não são livres. Então eu vou vos obrigar a ser livres. Então ele pega lá numas caixas daquela substância e joga pela janela. E aparece a polícia e arma uma confusão. Aparece também o próprio gerente, um dos gestores mundiais aparece aqui no livro. E aí tira uns certos pergaminhos do passado para mostrar os livros do passado. Porque agora os livros não existem aqui também no Admirável Mundo Novo. Então eu vou mostrar aqui uns livros do passado. Então ele pega numa bíblia. Olha só. Então é um livro muito bom. Na minha opinião, a melhor da distopia. A melhor distopia que eu já li. Superior ao 1984 e ao Fahrenheit 451. Mas isso não torna nenhum dos outros livros piores do que são. Tá bom? Engraçado notar que em todas as obras, especialmente no Fahrenheit 451, existe um grande... Os autores deixam bastante claro que os livros não são bem vistos por essa ditadura mundial. Por quê? Porque os livros fazem você de uma pessoa mais inteligente, mais crítica, aumentam o seu imaginário, aumentam a sua capacidade de análise da realidade. Realmente, ler... deixam bem claro ali nas entrelinhas que ler realmente vale a pena. E que o governo mundial distópico, imaginário, você pode ver que qualquer semelhança com a coincidência é pura realidade. Então, este governo imaginário completamente hipotético não gostaria que você lesse esses livros aqui, mas eu recomendo, são os três muito, muito bons. Tá bom? Na minha opinião, o Admirável Mundo Novo é o melhor, mas com certeza vai haver quem discorde. E se você discordar, por favor, me manda aqui nos comentários, me explica por quê. E também já diz aí, já me recomenda, por favor, eu agradeço muito, outras distopias que eu não referi aqui no livro, no vídeo, porque eu adoraria ler mais, descobrir mais. É um gênero literário que realmente me fascina e que eu tenho certeza que também fascina milhares de pessoas à volta do mundo. Então, basicamente é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, aperta aí no botãozinho do like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!